dia 5 de setembro de 2019, completam-se 47 anos do Massacre de Munique, que aconteceu em 1972. Um massacre feito pelos militantes do movimento Setembro Negro contra a delegação israelense nas Olimpíadas de Munique, na então Alemanha Ocidental. Esse grupo ele foi fundado em relação à questão palestina, né? Só que na verdade esse grupo ele nasceu na região da Jordânia e foi expulso da Jordânia pelo então rei Hussein em 1970, no tal Setembro Negro, né, dessa expulsão que gerou o nome do grupo terrorista. O que é importante da gente lembrar nessa questão é que o terrorismo, especialmente o terrorismo internacional como a gente conhece, ele ganhou hoje um contexto bastante religioso. O terrorismo é naturalmente uma questão do Islã, do islamismo, dos muçulmanos extremistas. Quando o terrorismo, principalmente o internacional, não nasceu por uma questão simplesmente religiosa, e muito menos o terrorismo se resume ao Islã. Existiram grupos terroristas de caráter marxista, comunista, socialista, anarquista também. Grupos de caráter católico e também protestante, ou seja, grupos cristãos que cometiam atos terroristas. O problema gigante é a gente generalizar toda essa característica de terrorismo. O terrorismo também, ele não é um consenso em nenhum lugar do mundo. Terrorismo muitas vezes é o que a pessoa considera terrorismo, ou um estado específico considera terrorismo. Podemos dizer que separatistas de um território, ou seja, pessoas que querem dividir um país e criar um pedaço autogovernado, podem ser considerados terroristas pelo governo central. Mas para algumas dessas pessoas podem ser consideradas revolucionários. O terrorista de um é o revolucionário de outro. Não existe consenso global, porque cada governo tem a sua característica de terrorismo. Ou seja, imigrantes descalços podem ser terroristas para um Estado. Grupos religiosos tentando secessionar um Estado podem ser considerados terroristas. E assim por diante. Mas o caráter terrorista, ele tem sempre nele fundamentado a ideia de um grupo organizado. Normalmente a gente pensa num grupo organizado, que tem ideologias políticas ou religiosas. E também nem sempre é assim. Pode às vezes acontecer uma pessoa ser terrorista completamente individual e não ter nenhuma base ideológica grandiosa em volta desse ato terrorista. É sempre bom a gente deixar as generalizações de lado. Eu acho fundamental a leitura desse pequeno livro aqui, chamado Terror Global, escrito pelo Demetrio Magnoli. É um livro bem pequenininho, que ele fala sobre as diversas vertentes do terrorismo que aconteceram ao longo do tempo e um pouco da história do Islã, que é bastante negligenciada pela cultura ocidental. É muito importante as pessoas entenderem como é que funciona aquela história. É uma história riquíssima, que não se resume nem um pouco ao terrorismo e ao fundamentalismo como ele é conhecido. Deixo aqui a dica. Terror Global, escrito pelo Demetrio Magnoli. É muito importante conhecermos a história de todo o mundo, todos os seres humanos da Terra, principalmente uma história de bilhões de pessoas que compartilham essa cultura riquíssima, tanto do mundo árabe quanto do mundo muçulmano no geral.